Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Profeta Isaías, capítulo de número 40. Você pode ficar sentado mesmo, com toda reverência ao Senhor. Eu vou usar como texto base da minha mensagem hoje apenas um verso de Isaías 40. Diz assim, verso 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto. Diga comigo, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A NVI diz assim, o mesmo verso: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Amém, queridos? O autor da NVI diz: mas os que esperam no Senhor recebem sempre, não é esporadicamente, de vez em quando, mas é sempre novas forças. Voam nas alturas como as águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Amém, queridos? O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele escreve Isaías 40 com um intuito muito interessante. O imperador da Pérsia, Ciro o Grande, conquistou a Babilônia e lutou contra o reino norte, que é Israel, o reino sul, Judá, os únicos reinos que existiam. E ele estava aterrorizando o povo, colocando pressão, e o povo estava amedrontado, cansado, fadigado. Provérbios diz que quando o governo é justo, e quando ele diz de governo, ele não diz apenas de governar um estado, mas estar debaixo de um governo. Ele diz: quando é justo, o povo se alegra, mas quando o governo ele é injusto, o povo padece. E nós, pastores, temos observado ao longo da nossa caminhada pelo Brasil e visto o quanto que as pessoas têm estado fatigados, porque eles precisam trabalhar 2, 3 vezes mais. Antigamente você trabalhava 6 horas, 8 horas, 12 horas, se você mantinha a família. Hoje você tem que trabalhar 12 horas, arrumar mais um emprego de 6, para poder manter suas contas em dias, porque o governo é injusto. E aonde o governo é injusto, há corrupção, há toda sorte de males. Isso, Provérbios diz sobre isso. E aí o povo padece. E junto com isso, querido, o que vem? Cansaço, fadiga, desânimo, vem descrédito. Eu nunca vi um período de tantas pessoas mudando ou tendo a oportunidade de mudar do nosso país e para qualquer outro país, seja América, seja Europa, ou seja onde for. Todos os meses nós ouvimos famílias indo para fora do país. No mês passado nós tivemos 3 famílias que foram para a América, que estavam, uma delas já moram lá, mas 2 que estavam aqui foram para a América. Então as pessoas estão cansadas. E Isaías, como o canal de Deus nessa terra, ele dá uma resposta ao povo que também estava cansado de ser oprimido. Ele estava cansado de ser humilhado pelo império da época, ou mais preciso, pelo imperador da Pérsia, Ciro. E aí ele se levanta com uma grande brandura para primeiro consolar Israel, dizer assim: olha reino do norte, olha povo de Israel, o meu consolo é para dizer para vocês algo extraordinário. O Senhor não está aquém dessa situação, o Senhor não está longe dessa situação, Ele tem uma resposta para você. Amém, queridos?
E a nossa resposta de Deus para as nossas vidas hoje: Deus não está com os teus olhos tapados e nem com os teus ouvidos surdos, mas Ele tem contemplado o que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, as dificuldades, o cansaço, o desânimo, a fadiga, e Ele tem algo para dizer para você: filho, hoje eu estou aqui para estender o meu braço de consolo e dar uma resposta de imediato para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? No verso de números 12, depois de ele confortar o povo de Israel, a partir do verso de número 12, o próprio Senhor, a King James diz, o Yahvé, ele começa a apresentar o seu poder de uma maneira sobrenatural. Meu querido, não adianta você falar do poder de Deus para uma pessoa que está desesperada. Não adianta você falar que Deus cura, que salva e liberta, que Deus tem algo para fazer na vida dela, se ela não aquietou o seu coração e a sua vida. O que o Senhor faz primeiro, Ele aquieta a alma, aquieta o coração, Ele aquieta ao povo de Israel, trazendo uma palavra de consolo, e depois Ele apresenta o poder. E no verso de número 31, Ele expressa um dos seus maiores comparações bíblicas. Ele disse: mas aqueles que esperam no Senhor, o autor da NVI disse: os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, e caminham e não se cansam. O autor da NVI diz: voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Meu querido, andar com Deus não quer dizer que nós não vamos ser desafiados todos os dias. Não quer dizer que nós não vamos andar às vezes cansado, fatigado. Mas o que o profeta Isaías diz é que nós iríamos passar por tudo isso, mas nós não iríamos perder as nossas forças, e nós não iríamos parar de andar, porque nós não cansaríamos no Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Só que Satanás, ele é estratégico. Ele não vai aparecer para você assim de chifre e rabo, como alguns imaginam. Eles não vão chegar assim e dizer: olha! Ele é estratégico. Ele corrompe a nação, para que os poderosos, depois de corrompidos, extrapole a nação, e a nação se sinta oprimida. E se você hoje começa a trabalhar 8, 10, 12, 16, 18 horas, seja qual for a sua carga horária, você começa a sacrificar o seu tempo de oração. Porque você chega cansado, você não tem forças para orar, você não tem forças para jejuar, porque você fala: estou trabalhando tantas horas por dia, como que eu vou fazer um jejum? Eu não consigo, me sinto fraco, e se eu passar mal? Ele é estratégico. Jesus, escrevendo Mateus 6,33, ele diz assim: buscai as coisas que são do alto, ou em outras traduções diz: buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como nós buscamos as coisas de Deus? Não tem outra maneira senão orando, senão jejuando, senão intercedendo, senão fazendo algo que Ele colocou em nossas mãos. Meu querido, a minha palavra não é de desânimo hoje à noite, mas a minha palavra é de ânimo aos nossos corações. Porque
Se o Senhor, através do profeta Isaías, diz ao povo de Israel, e a Bíblia diz que tudo que está escrito na Bíblia é para nosso proveito, então Ele diz para nós, e se Ele diz para o povo de Israel, Ele diz para nós. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre as novas forças, voam nas alturas como águia, correm e não se perdem as forças, e andam e não se cansam. Essa promessa é para nós nos dias de hoje. Os que confiam no Senhor. E quantos nós temos aqui hoje à noite que confiam literalmente a sua vida no Senhor? Fique despreocupado, meu querido. Se Ele diz que renovará as nossas forças, Ele diz que não é filho do homem para que minta. Ele diz que não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir sobre as nossas vidas a sua palavra, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que há estágios na nossa vida que não tem como pular. Há estágios na nossa vida que não tem como nós darmos 3 passos à frente. Há uma tradição muito antiga que acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força, porque ela tinha capacidade de se renovar. Por isso o profeta Isaías diz que precisamos nos renovar semelhante a uma águia. A águia vive 70 anos, meu querido. Lembre-se bem, segundo uma tradição antiga, ela diz que aos 40 anos ela tem que tomar uma decisão. E dependendo da sua decisão, ou ela vai viver mais 30 anos ou vive mais 5 anos. E qual é a decisão, pastor? De se hibernar, se isolar por 150 dias, fazendo um cálculo rápido aqui, matemática financeira, 4 meses e meio, aonde ela não tem contato com nada e ninguém. Ela bate o bico até o bico se arrancar, as penas caem, para que tudo se renove e faça novo. Meus queridos, nós não precisamos ser profetas para dizer que há períodos na nossa vida que parece que tudo e todos esqueceram de nós. Sabe aquele período que você se sente angustiado, você diz assim: ai, eu tenho orado, mas eu preciso falar com alguém. Aí você liga para fulano, para cicrano, e os telefones estão tudo ocupado ou desligado. Isso acontece comigo. Aí você procura um amigo ou uma amiga mais próxima para poder tomar um café. Diz assim: nossa, justo essa semana eu estou indo viajar. Justo essa semana. E nós não entendemos, nós temos dificuldade de entender que tudo isso faz parte do processo do acasalamento de Deus para a nossa vida. Porque ou nós paramos, ou senão nós vamos viver apenas mais 5 anos, abre aspas e fecha aspas. Tudo na vida precisa parar para se fazer manutenção, meu querido. Você faz manutenção na sua casa, faz manutenção no seu carro, faz manutenção na sua moto, você faz manutenção no seu jatinho, você faz manutenção em tudo, mas você não quer parar para fazer manutenção da sua vida. Profissionalmente você vai para cursos, vai se atualizar, fazer um monte de coisa, e nós temos dificuldade de investir às vezes na nossa família, no nosso casamento. Nós temos dificuldade de reservar nas nossas férias, nem que seja um muquifo fora da cidade, para poder passar um tempo a sós com a família, para poder dizer assim: estamos aqui em manutenção, fazendo todo o processo da nossa vida. É só você assistir Super Nani. Às vezes quando eu vejo minha esposa assistindo aquilo, eu estou chegando,
Eu falo assim, nossa gente, ela chega na casa, fala, está em atrito. Ela fala assim, ela fecha sempre, vocês precisam fazer atividade em famílias. Dentro da casa vocês precisam fazer. O que ela está dizendo? Ela é uma cristã. Vocês precisam fazer manutenção. Queridos, às vezes nós temos que parar tudo. Eu não estou dizendo parar de trabalhar, parar de ir para a igreja, parar de estudar. Eu estou falando parar de fazer algumas coisas que estão nos atrapalhando naquele exato momento para fazer uma manutenção. Arrancar o bico, tirar as penas. E aí sem pena como que voa? Sem bico como que come? Meu irmão, fazer manutenção é tirar tempo de jejum. Tirar tempo, tirar as asas, as penas para que você não voe. Às vezes você se abaixar um pouco para refletir o momento que você está passando e entender se o tempo que você está passando é um tempo de parar ou não. O psicólogo Augusto Cury, que é membro da nossa igreja em Campinas, diz que nós vivemos uma geração do spa. Eu achei fantástico isso. A síndrome do pensamento acelerado. Tem muita gente aqui que está aqui já pensando, e o que eu vou comer na janta, o que eu vou fazer aquilo, não consegue parar. É a síndrome do pensamento acelerado. Você está pagando a conta, já pensando na conta do mês que vem. Enquanto a palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que haver de comer e beber amanhã? Olha, as aves do céu não plantam, não semeiam, não fazem nada. Eu não cuido delas, as aves do céu. Vocês não são mais valiosos do que essas aves. Se eu cuido delas, quanto mais de vocês. Por que nós andamos ansiosos? Ansiedade é fruto do nosso descontrole. Porque enquanto está no nosso controle, está tudo segurado. Mas quando foge do nosso controle, nós entramos numa ansiedade possessiva. Por isso que às vezes nós precisamos nos retirar. Enquanto eu preparava isso, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória algo que eu nem tinha percebido. Quando eu vim a Franca, a primeira coisa que eu achava que tinha parado era com a minha agenda. Mas hoje eu percebi que Deus parou. No ano que eu assumi aqui, bem no finalzinho do ano, vocês perceberam que eu viajava muito. Eu vinha num ritmo que hoje eu estava pregando no Rio, amanhã eu estava pregando não sei aonde e tal. E eu estava vários lugares e não parava. E aí hoje o Espírito Santo de Deus me fez refletir que é que eu parei, porque é o tempo de eu bater o bico, tirar as penas e enxergar e viver aquele momento que Deus tem para mim. Porque às vezes nós precisamos parar, meu querido. O irmão aqui falou e o que ministrou foi fantástico na colocação. Às vezes nós viramos profissional da fé. A gente sabe cantar, sabe ministrar, sabe fazer aquilo tudo, mas perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do amado Espírito Santo de Deus. Hoje exatamente é considerado o domingo do Pentecoste, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Muitos de nós nos consagramos nesses 50 dias e vamos entregar o jejum hoje. E fizemos de tudo. E meu querido, é impossível num ambiente de jejum e oração nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. O jejum é importante, ele é bom não só para a sua saúde física, mas principalmente espiritual. Qual área você precisa parar, meu irmão? Quando eu sei que eu preciso parar, mas eu não parei. Quando você percebe que tudo que você está fazendo está dando errado.
Mas pastor, tudo tem que dar certo. Não, mas a maioria tem que dar certo. Sabe, parece que tudo que você encosta dá tudo errado. Esse é o momento que o Senhor está dizendo: pare tudo, vai se hibernar, vai tirar um tempo de jejum, de oração, continue nas suas atividades, mas intensifique a sua intimidade e comunhão com o amado Espírito Santo, porque a palavra nos diz que Ele nos ensinará todas as coisas que nós devemos fazer. Então, se você está fazendo, está dando errado, hoje é o dia que Ele te chama: filho, pare tudo, que eu quero hoje começar uma nova história. Eu estou tentando ouvir você, mas eu não estou falar com você, mas eu não estou conseguindo falar com você. Oh, meu querido, é por isso que as Escrituras dizem que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo assim: eu oro, eu estou atrás, eu estou querendo falar, mas você não me ouve. Jesus nos dá uma lição em Mateus 6:7. Orarás a teu Pai em secreto, e em secreto Ele te responderá. Amém, queridos? As minhas melhores orações não são na igreja, é no meu cantinho de oração que eu tenho em casa, quando eu dobro o meu joelho e eu falo assim: Pai, obrigado pela oportunidade de entrar na tua presença e de poder sentir algo extraordinário. Me ajude, Pai. E eu apresento todas as coisas, não só lutas, mas também muitos agradecimentos. Agradeço pela saúde, pelo dom da vida, agradeço por tanta coisa. Quantas pessoas estão lutando pela vida e nós às vezes estamos com o pensamento de tirar a vida. Na terça-feira, um amigo nosso, a gente é amigo desde criança. Eu era pastor, líder de jovens em São Paulo. Ele já era desse distrito. Ele foi fazer um exame de rotina. Ele é um pouquinho mais novo que eu, 35 anos. E aí o médico falou assim: espera um pouquinho aí que deu algo alterado. Hospitalizou ele, fez uma série de exames. Na sexta-feira saiu o exame de que ele está com uma leucemia avançada. E aí, quando eu soube daquilo, me veio um filme na minha mente, na minha memória. E eu já estava preparando a mensagem que Deus falou. E eu disse assim: às vezes nós precisamos nos hibernar, mas às vezes Deus nos empurra a hibernar, porque Ele ama a nossa vida. E Ele quer mostrar que para esse momento que nós estamos passando, Ele tem algo muito melhor para nós. Amém, queridos? O próprio Senhor Jesus se retirava para orar, meu querido. Se Jesus, sendo Filho de Deus, se retirava para orar, quanto mais eu. Jesus precisava orar, mas Ele se retirava para orar. Se o próprio Jesus só suportou todas as situações que Ele passou debaixo de jejum e oração, quem dera eu. E quando eu digo, eu não quero orar, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, a resposta que eu estou dando para o meu Jesus é que eu sou melhor do que Ele. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 1. Está aí, Diego? Ok, está aqui no telão, querido. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder.
E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um monte, e transfigurou-se diante deles, ou seja, mudou o semblante, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes quem? Elias com quem? Com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para você, para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse os que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém, queridos? Há coisas que só no secreto Deus vai revelar para nós. E eu vou dizer para você, a maior parte das nossas coisas Ele só vai revelar no secreto. Pastor, mas e essa passagem que Jesus conversou depois de transfigurado? Ele estava com Moisés e Elias. Os espíritas usam muito isso aqui para explicar a questão da reencarnação. Queridos, primeiro, para tirarmos toda a questão da reencarnação, Elias não morreu, ele foi arrebatado numa carruagem como de fogo. Moisés, quando ele morreu, não acharam o corpo dele foi arrebatado. Então os dois não morreram na prática. E há uma profecia em Apocalipse 11 que diz das 2 testemunhas que vão vir nos últimos dias pregar para o povo judeu que não reconhece Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como Messias. Está lá em Apocalipse 11, você pode conferir depois na sua Bíblia. Olha só que fantástico. Diz que um tinha poder para que fazer com que o mar se abrisse. Foi quem? Um dos que conversou no monte, quem foi? E o outro tem poder para que orasse e caísse fogo do céu. Quem orou para que fogo do céu caísse? E o outro que ele conversou, quem foi? Elias. Esses dois não estão mortos. Eles estão aguardando o tempo de Deus para descer e dar o último chamado ao povo de Israel nessa terra. E sabe o que eu acho fantástico? Que lá diz que esses homens vão pregar e vão falar que eles estão blasfemando, que Jesus Cristo não é o Messias. Vão ser mortos em praça pública. Por 3 dias o corpo deles vão ficar estirado na praça. E por 3 dias o mundo inteiro iria saber que esses homens, iriam ver que esses homens estavam mortos também. Não existia a tecnologia que nós temos hoje. O mundo não é o mundo que nós temos hoje. Mas olha a precisão que o próprio Senhor escreve a Bíblia. Essa semana Israel completou 70 anos em que se retornou a ser Estado. A última profecia se cumprir, porque Deus, Ele não rejeita os seus filhos. Ele vê que o povo judeu, ainda que não reconhece a Jesus, eles são zelosos. É de que Ele já preparou o tempo para que Moisés e Elias viessem. Eu não sei quando que vai ser, se eles já vieram, se já nasceram, ou sei lá como que for, mas eles vão vir cumprir a profecia. E o que Pedro, Tiago e João presenciaram, eles só puderam ver através da oração em Jesus. Amém, queridos? Quando estiver num vale de lutas e tribulações, suba no monte das orações, para estar acima dos problemas, na presença do Senhor e do alto, nas regiões celestiais. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com algumas. Está aqui? Com algumas? Com o quê? Todas. Com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Aonde é os lugares celestiais? Você só consegue encontrar através da oração. Por isso que nós andamos aflitos de um lado por outro, porque nós não entendemos que devemos buscar as regiões celestiais, aonde Cristo está, e contemplar as bênçãos e as soluções. Deixa eu dizer algo para você hoje à noite. A solução para todas as coisas na sua vida está em Jesus. Ele disse que fora dele não existia outro, e que não há nada debaixo do céu que não seja dado por ele. Se ele falou, meu querido, todas as coisas estão. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já passamos por situações que você podia dizer assim: eu não sei como eu vou escapar dessa. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está trazendo na sua memória, mas também Ele está trazendo à sua memória que Ele te deu a resposta, porque naquele exato momento você se bernou, você tirou os seus bicos, tirou suas penas e disse assim: Senhor, eu estou aqui, não consigo comer direito, estou jejuando, ninguém liga para mim, só se você atrasar a conta, alguém liga para você, mas eu estou aqui prostrado, porque eu sei que do alto vem o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, a terra e o mar. Amém, queridos? Demasiadamente, não há nada impossível para o nosso Deus. Queridos, num pouco tempo de ministério que eu tenho, já orei por pessoas com soro positivo, o sangue delas foram purificadas em nome de Jesus. Pessoas com câncer, tinha um período na minha vida que só aparecia pessoas com câncer. Quando chegava, falava: é câncer. Eu falei: como você sabe? Eu falei: traz o balde. E eu já orava, falava assim: vomita aí. Paralítico andar, gente, ó, eu não sei te dizer quantos. Eu, particularmente, eu não tenho sombra de dúvida do Deus a quem eu sirvo. Mas a gente só descobre isso quando nós estamos no secreto. Tem pessoas, outro dia que me abordou aqui na igreja, disse assim: pastor, há 40 anos de convertido, eu nunca vi alguém ser curado. Eu falei: esquenta a cabeça não, espera um pouquinho. Um dia alguém me ligou, eu liguei para a pessoa, falou assim: vamos comigo? Falou: vamos. Meu querido, é no secreto com o Senhor que nós vamos descobrindo as certezas que o amado Espírito Santo de Deus tem para realizar na nossa vida. E aí nós começamos, no meio das lutas, das dores, extrair as melhores pérolas da nossa vida, e nós começamos a ter a experiência com o amado Espírito Santo de uma maneira extraordinária. E aí nós começamos a desejar jejuar, desejar orar, desejar ler a palavra, desejar fazer o que nós fazíamos, que hoje nós não fazemos mais. Nós perdemos este vigor. É isso que o profeta está dizendo com toda autoridade no Senhor. Ele diz: mas os que confiam no Senhor sempre renovam as suas forças. Se renovam é porque suas forças estavam cansadas. E se é sempre, não é uma condição, talvez, de repente, mas é sempre. Voam nas alturas como a águia. E você sabe que quando vem a tempestade, a águia, ela levanta o seu voo para voar acima das nuvens de tempestade, para que
que aquilo não interfira no seu voo. Andar, mergulhar na presença do amado Espírito Santo é voar acima das circunstâncias, é entender que o momento que eu estou passando, ele é passageiro, porque o meu Deus, ele é fiel para me socorrer em todas e qualquer circunstâncias. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Ele pode ser maior do que você, mas ele não é maior do que o seu Deus. O gigante está lá em Israel. Não tem homem nessa cidade aqui não. Gente, 50 dias gritando lá, não tem homem aqui nessa cidade não. Aí Davi chega lá e fala assim: como assim esse cara chega aqui 50 dias aí no megafone dizendo não tem homem nessa cidade não? Eu vou mostrar para ele que há poder e há profetas em Israel. Tira da funda uma pedra e certeiro. Nessas regiões o que mais se tem é pessoas que são bons de tiro, que pegam a pedra e lançam aonde eles quiserem. Aqui há profeta, aqui há poder de Deus, aqui há autoridade de Deus, e ninguém que se levanta contra o nome de Jeová, de Yahvé, do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele sairá vencido, porque o meu Deus, ele é vitorioso nas batalhas. Meu querido, hoje à noite, assuma o seu papel diante de Deus, quem é você em Cristo. Eu vou repetir: assuma o seu papel de quem você é diante de Cristo. Vão falar que eu sou louco, vão falar que eu sou maluco, vão falar que eu sou doido, vão falar que eu sou aquilo. Meu querido, assuma o seu papel. Porque a partir do momento que você decidiu a seguir a Cristo, entenda, a sua reputação ficou na cruz. Nós não temos mais reputação. Ah, mas você era isso, você traiu o seu marido, traiu sua esposa. Fala assim: eu fiz tudo isso, infelizmente, mas hoje eu restaurei a minha vida no altar, e pelo poder do Senhor, aonde abundou o pecado, aonde abundou o mal, superabundou a graça de Deus sobre a minha vida. Entrega na cruz. Não tem nada que impeça o agir do Espírito Santo. Não tem nada que impede o agir do Senhor sobre a vida de uma pessoa que busca, que entrega. Ele pode estar passando um caos na sua vida, mas o nosso Deus é um Deus de caos, que resolve caos, que muda caos e que transforma em vitória. E você vai voar como águia sobre as nuvens. Se vir a tempestade, você vai levantar voo. Se vir as lutas, você vai levantar o voo. Vai dizer: maior aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. Oh, queridos, o monte significa lugar acima dos principados e potestades. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu querido, se é espiritual, como você vence? Todo bom soldado, ele procura conhecer a arma do seu adversário. Se a arma do nosso adversário é espiritual, nós temos que ir no mesmo nível, mas com armamento muito superior. Se é espiritual, vence com coisas do Espírito. E nós vamos para a batalha.
Porque o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. Eu não conheço uma batalha escrita para nós aqui nas Escrituras que Ele saiu vencido. Eu quero fechar com Eclesiastes capítulo 3. Preste bem atenção nesses versos. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Queridos, eu já tive amigos que capotaram o carro, que você olhava assim e falava assim: morreu, teve um arranhão. Eu tive um conhecido que estava no semáforo, parado. Chegou um carro, deu um cutucãozinho. Sabe aquele cutucãozinho no para-choque? Só fez assim, deslocou o pescoço, morreu. Eu entendo nisso aqui. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Às vezes a gente está correndo, querendo fazer algumas coisas, fadigando em algumas questões, lutando em algumas questões que Deus não quer a gente lá. Mas essa aqui é a questão do momento. Mas meu querido, o que adianta você estar na questão do momento fora do propósito de Deus? Você precisa estar de dentro do propósito de Deus, mesmo que esse propósito seja no deserto. Gênesis 12. Os pastores, tanto de Abraão quanto do seu sobrinho Ló, começam a desentender. Abraão, um homem que tinha intimidade com Deus, ele diz assim: olha Ló, aqui está as campinas, mana leite, mel, tudo lá, e aqui é o deserto, escolhe para onde você vai. Não, eu vou para as campinas aqui, porque os olhos naturais escolhem aquilo que os olhos vê. Mas ele não estava preocupado para onde ele ia, porque o que importava não era para onde que ele ia, mas era com quem ele ia. Às vezes a gente fica pensando: se eu estivesse na América, se eu estivesse na Europa. Meu querido, se você estiver nesses países fora do propósito de Deus, você vai patinar na vida. Deus, Ele tem poder para te prosperar em qualquer lugar onde quer que esteja. Agora, se Ele te quer lá, vai para lá, ótimo. Verso 3: há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Queridos, novilho, boi, vaca, tem período de se matar. Se matar antes, a carne é dura. Frango, se você matar antes, não presta. Por isso que eles estão injetando um monte de hormônio, e hoje nós comemos hormônio. Porque é tempo para todo o processo. Verso 5: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Meu querido, a gente como casado, vocês sabem disso. Tem dia que a gente quer estar debaixo do braço do amado. Tem dia que a gente fala assim: não me abraça hoje não. Por quê? Não é por nada. Tem período que é assim. Às vezes minha esposa chega e fala: tudo bem, tudo bem. Mas você está aí quietinho? Eu falo assim: não, está quietinho. Pô, deixa eu quietinho aqui. Porque é o meu momento. E não que eu sou ignorante. Entenda muito bem, queridos. Entenda muito bem. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado. Queridos, quantas coisas que nós colhemos consequência até hoje, porque nós abrimos a nossa boca na hora errada e no local errado. Mas eu tinha que falar, mas era o local e a hora certa. A gente como pastor, às vezes a gente quer falar algumas coisas e a gente às vezes tem que fechar. Porque a gente sabe que aquele não é o momento certo de falar, porque a pessoa não quer ouvir. Foi exatamente o que o profeta fez.
Ele consolou o povo de Israel, porque se ele chegasse com essa palavra para o povo de Israel, eles não iam ouvir, eles não iam tratar o coração. Se você pegar o capítulo anterior, Deus está dizendo assim: esse povo está com o coração duro, não está me ouvindo, não está escutando, eles precisam de uma outra coisa. Quem conhece vaca mimosa aqui? Ué, gente, só eu aqui? Vaca mimosa é conhecida como vaca leiteira. Se você chegar lá para tirar o leite dela assim, amarrar, você vai tirar no máximo 12 a 13 litros. Mas se você chegar lá e: oi, vaca mimosa, tudo bem? Você vai investir uns 20, 25 minutos. Como você está linda hoje. Ai, dá uns beijinhos, começa a conversar. Aí você começa a perceber que ela começa a ficar mais solta. Mas o resultado depois disso, sabe o que é? 25 litros de leite. Queridos, quando você for tratar com alguém, lembra da vaca mimosa. Não chega logo com chicote. Procure saber se está bem. Elogie. Faça, não tenha pressa. No momento certo, você age da forma que deve ser agido, e com amor. E por último, verso 8: tempo de amar e tempo de odiar. Gente, é incrível, né? Porque a gente pensa que tem que amar todo tempo, mas o odiar aqui não é aquela: eu não quero te ver, não é desse sentido. A minha irmã, que é aquela que teve aqui esses dias, que veio depois de mim, a gestação dela, ela manda o marido embora de casa. O marido tem que ficar fora de casa, porque senão ela estrangula o marido. Mas a reação dela. Uma outra irmã dela, a minha, ela fica com vontade de comer tijolo. Você tem que sair até que é melhor tijolo do que a minha esposa. Minha esposa engravidou, queria comer hot dog. Carioca fala hot dog, né? Aí eu falei: tá fácil, né? Eu vou fazer. Eu falei: não é esse não. Eu vou buscar. Ela falou: não, eu quero aquele lá do Rio de Janeiro, que eu comprava na praça tal, na rua tal. Eu falei: pô, aí tá de brincadeira. Hot dog é hot dog. E nós precisamos entender que para tudo na nossa vida tem uma estação. O que o profeta está dizendo aqui não é que a gente não vai se cansar com a vida, não é que a gente não vai se fatigar, mas aqueles que confiam no Senhor, Ele sempre renovará as nossas forças. Queridos, eu vou compartilhar algo que eu não costumo não. Eu sou pastor, mas eu também sou homem. Quantas vezes eu falava assim: hoje eu não estou a fim de ler nada, nem a Bíblia às vezes. Hoje eu estou a fim de dar um perdido. Meu amor, hoje eu vou sair um pouco. Mas você não vai ser. Não, hoje eu estou precisando de um tempo para mim. É a TPM masculina. É a pior, né, irmã? Aí, Paulo, o que a gente faz? Tem 2 homens aí. Estou precisando do tempo. Mas em todos eles eu percebi que foi no Senhor que eu renovei as minhas forças. Hoje, meus queridos, o mesmo Deus que estava sobre a vida do profeta Isaías, visitando um povo em Israel com essa palavra, Ele está aqui hoje com seu Espírito para soprar sobre as nossas vidas o arruá de Deus, o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Sabe o que está me vindo à mente? Deus teria poder de criar tudo num dia só? Teria ou não teria? Haja o mundo completo, não tinha? Por que ele não fez? Porque ia virar uma bagunça. Já imaginou água, rio, peixe, tudo saindo ao mesmo tempo? Espera mais um pouquinho, meu querido. Tudo na nossa vida é um processo. Se você confiar, esperar pacientemente, Salmo 40, no Senhor, você vai ver os propósitos de Deus sobre a sua vida.
não sofra do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Mas vai para o Salmo 40. Esperei com paciência no meu Deus. Lembrando que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Ah, mas o diabo, meu irmão, o diabo só vai até onde você deixa e até onde Deus deixa. Se a sua vida está blindada, se a sua vida é de constante busca de oração e jejum, ele não pode tocar. E se tocar é porque Deus deixou como Jó, mas com um propósito. E pode deixar que esse propósito, Deus tem um propósito maior para restituir lá na frente, quantas vezes mais possível. Amém, queridos?